Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, hoje a gente inicia a nossa aula, revisando aí a atividade que foi encaminhada na última semana e que vocês têm prazo até, tinham prazo até dia 13 de agosto, né, para estarem entregando. Eu vou fazer essa revisão porque ao longo da correção dessa atividade, eu percebi que teve algumas dificuldades de compreensão em relação a algumas perguntas. Então, revisar é sempre importante para a gente ter clareza do que a gente tinha que fazer, né? A maioria dos alunos entregou, algumas ainda não, mas foi uma atividade bem interessante assim. Bom, então, na última aula, a gente falou sobre o nascimento do pensamento ocidental, ou seja, o nascimento de uma forma de pensar que influencia até hoje os nossos dias, né? E também sobre o negacionismo científico e o cientificismo, que são duas correntes aí de pensamento, aonde uma nega os conhecimentos e os desenvolvimentos da ciência e a outra, pelo contrário, aposta que somente a ciência é capaz de trazer aí a verdade sobre o mundo, né? E então foi um pouco disso que nós conversamos na última semana. E vocês tinham como atividade responder algumas questões aí que eram diretamente do conteúdo ou que se relacionavam então com este conteúdo. A primeira questão, vocês tinham duas afirmações e aí vocês precisavam apontar se vocês concordavam ou não com essas duas afirmações e justificar o porquê que concordavam ou não com essas duas afirmações. Sendo que a primeira afirmação diz o seguinte: a liberdade de expressão é o direito de manifestar opiniões, são valores democráticos e devem ser defendidos. No entanto, divulgar posicionamentos sem o respaldo de pesquisas científicas pode ser prejudicial para a sociedade. Não, então essas eram as duas afirmações. E aí, vocês concordam ou não concordam com essas afirmações? E aí, cada um precisava pensar sobre elas e dizer se concordava ou não concordava, então, com essa afirmação. Boa tarde, Chayane, seja bem-vinda. Nós estamos revisando, então, as questões que vocês tinham que responder da semana passada, certo? E aí, depois, a gente vai para o conteúdo da aula de hoje. Bom, depois dessa, vocês tinham que responder para você. Por que atualmente uma parte relativamente grande da população tem rejeitado a ciência e desconfiado dela? Muitos responderam que é em função das fake news. E eu acho que é mesmo, porque elas têm um papel bem importante aí na formação das ideias, né? E na forma de ver o mundo de muitas pessoas. E elas acabam influenciando de maneira negativa, né? A compreensão das pessoas acerca da ciência e dos seus conhecimentos. E aí fazendo com que as pessoas não mais tenham tanta confiança nesses conhecimentos e acabam, de certo modo, rejeitando algumas coisas, alguns avanços e algumas situações ali que a ciência já demonstrou ao longo de toda a sua tradição, que a gente também viu um pouco, né? Desde lá, os pré-socráticos, que a gente vai ver hoje, até os nossos dias. Então, vocês também tinham que ali apontar, a partir da visão de vocês, né, por que vocês acreditavam que muita gente não tem mais aceitado as descobertas científicas ou tem negado que elas possam ter existido ou que tenha sido alguma coisa nesse sentido. Bom, quando a gente falou do nascimento da razão, a gente tem, então, uma oposição entre duas coisas. De um lado, o pensamento racional, e do outro lado, o pensamento, então, baseado nas emoções. E essa dicotomia, ou seja, essa diferença entre razão e emoção, ela tem aí intrigado as comunidades humanas há muito tempo, né? Porque ela traz uma dualidade que constitui a nossa existência. E ela já foi analisada por diferentes correntes filosóficas, psicológicas e sociológicas também, em diferentes sociedades, em diferentes épocas.
Atualmente, apesar de termos uma certa tendência cultural a desvalorizar a emoção em relação à razão, ou seja, a razão é sempre mais importante que a emoção, a sociedade coloca isso, né? Sabe-se que ambas são fundamentais aí para o desenvolvimento pleno dos seres humanos. E aí essa charge buscava representar um pouco essa ideia, né, de como a razão e a emoção são representados e o valor que cada uma delas tem. E a primeira questão era justamente isso, né, como que a charge representa a ideia de razão e de emoção. Então aqui a resposta mais correta para essa questão era que a razão era representada por um cérebro que está analisando dados e informações, né? E a emoção ali representada pelo coração e que está analisando apenas a parte superficial aí do produto, né, sem se importar com as suas qualidades técnicas. Então faz uma análise a partir da aparência e não da essência daquilo que ela está desejando ali, né? Então, a resposta mais correta era que a razão era representada pelo cérebro, né? E a emoção representada pelo coração. E aí a outra questão era, você já se viu em uma situação parecida? Como você lidou com ela? A situação parecida aqui era a escolha entre razão e emoção. Em tomar uma atitude baseada na razão ou tomar uma atitude baseada na emoção. Então, já estiveram numa situação dessas, que tiveram que escolher a forma de agir, né? Se sim, como que você lidou com ela? Como que você escolheu, né, de que forma agir, se era por meio da razão ou se era por meio da emoção? Como eu falei antes, a nossa sociedade tende a dar mais valor para a razão do que para a emoção. E a maioria respondeu que agiu mais de forma racional do que de forma emocional. E quando tomou uma atitude baseada na emoção, acabou depois se arrependendo ou sofrendo as consequências por causa disso, né? Então, aqui vocês tinham que colocar dessa forma, se você já viveu uma situação parecida, que tendo que lidar com a razão e a emoção e tendo que escolher, né, de qual forma, de qual maneira agir ou conduzir uma determinada situação. Bom, no exemplo da charge, qual a importância da razão e qual a importância da emoção para que o indivíduo tome as suas decisões? De modo geral, a gente acaba utilizando as duas coisas no nosso cotidiano, tanto a razão quanto a emoção para tomar decisões, né? Sempre ponderando uma e a outra, e às vezes levando mais em consideração a razão do que a emoção, por termos essa tendência cultural que é fruto aí desse pensamento ocidental, né? Que a razão é mais importante do que a emoção para a tomada de decisões, né? Além disso, qual a diferença entre o negacionismo científico e o cientificismo? Então, o negacionismo científico é uma corrente de pensamento, né, que nega os conhecimentos e o desenvolvimento da ciência. E o cientificismo, por outro lado, é uma corrente de pensamento também, mas que dá total crédito à ciência, dizendo que ela é a única possível de se atingir o conhecimento verdadeiro e a única possível de explicar, então, toda a realidade e o mundo, né? E aí, de que modo que essas duas posturas podem afastar da busca científica? Então, as duas são posturas radicais, né? Porque uma nega completamente e a outra somente acredita na ciência. Então, as duas são posturas muito radicais. E quando a gente fala de radicalismo, é sempre complexo, né? Porque quando a gente adota só uma postura, a gente vai renegar a outra. E aí não vai ter acesso aos argumentos que o outro lado busca apresentar, né? Então, se eu tomar atitude negacionista, eu vou rejeitar completamente a ciência e não vou ouvir os argumentos que ela traz acerca de um determinado assunto, né? Se eu fizer o oposto, tomar apenas o ponto de vista da ciência, né, eu vou renegar todo o conhecimento do senso comum, que também é importante para o nosso dia a dia, né?
E não só o conhecimento do senso comum, mas também como a poesia, a literatura e outros que são coisas desenvolvidas pelo ser humano, mas que não tenham necessariamente uma base científica. Então, todo radicalismo, ele é prejudicial aí para as sociedades e para os seres humanos, né? Então, essa era a última questão, que elas podem afastar as pessoas da busca da ciência, porque elas tomam apenas um ponto de vista, né? E são prejudiciais justamente por isso, porque não permitem a abertura do indivíduo a ter mais conhecimento, né? E ali encontrar maneiras de compreender o mundo de outras formas possíveis, e não de uma única maneira. Então, se alguém quiser revisar suas questões lá e quiser reenviar de novo, né, pode estar fazendo isso. Mas era só uma revisão aí das questões e do conteúdo que a gente teve na outra aula, para que a gente possa seguir hoje. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre a antiguidade grego-romana e o nascimento, então, da filosofia, né, que é essa disciplina que alguns já têm mais conhecimento, outros estão tendo ela pela primeira vez. E aí a gente vai ver um pouquinho do contexto geral, né, e dos primeiros pensadores, então, que buscaram, de uma maneira racional, e por isso essa grande valorização aí da razão, né, explicar a realidade a qual eles viviam, né. Bom, então, quando surgiu a filosofia, ela surge num contexto, então, da Grécia Antiga, que possuía uma forma de pensar e explicar o mundo por meio, então, da mitologia grega, que eu imagino que vocês já devem ter visto, e ela tem muita referência na cultura pop, né, que se apropriou dessa mitologia para fazer releitura dessas histórias e trazer para o nosso mundo hoje. Entre o final do século VII e o começo do século VI antes de Cristo, o conceito de logos, de razão, foi apresentado como um discurso racional capaz de explicar as causas e os efeitos, então, da realidade. Então, lá na Grécia, nesse período, né, se observou e se desenvolveu uma outra forma de pensamento, que não era mais baseada na mitologia, na religião, mas sim uma forma racional de explicar os efeitos e as causas da realidade presente. Então, vamos pensar assim, lá na Grécia, hoje vai ter um terremoto, né? Sei lá, aconteceu um terremoto. Por que isso aconteceu? Para os gregos antigos, aconteceu porque os deuses estavam muito magoados com eles e aí causaram esse terremoto para punir os humanos, né? Para os filósofos, essa não era uma explicação plausível do porquê que teve um terremoto, né? E aí cada um vai buscar explicar a realidade a partir de uma forma racional, né, e a partir das observações, então, da natureza. E aí a gente tem o nascimento da filosofia e, consequentemente, da ciência e da matemática e de outras formas de explicação da realidade que tem o seu fundamento na razão. Então, os terremotos acontecem por movimento das placas tectônicas, né, que se movimentam e aí causam esses tremores na superfície. Isso a gente sabe hoje, né? Mas lá atrás eles não tinham esse tipo de conhecimento, mas também não aceitavam a explicação religiosa mitológica para esse tipo de fenômeno natural. Então, a cultura ocidental, que é a nossa cultura, não adotou apenas a postura racional da Grécia, mas também a sua filosofia decorrente desse modo de pensar. Conceitos como antropocentrismo, idealismo e a própria ideia de racionalidade se juntaram às ideias de políticas, de monarquia, tirania, democracia, hegemonia, entre outros, para compor aí um legado partilhado pelo mundo ocidental. Então, alguns conceitos que surgiram lá e que depois se espalharam e chegaram, então, até os nossos dias. Antropocentrismo, se vocês não reconhecem a palavra, diz respeito ao homem no centro de todas as coisas, tá? No entanto, também é importante mencionar a presença da cultura da antiguidade romana nessa composição. O Império Romano, que também está nesse contexto, perdurou aí por 5 séculos, do ano 27 a.C. até o ano 476 d.C. E sua grande expansão pode ser imputada parte por sua influência da cultura ocidental, pois ela agregava regiões contínuas da Europa, do norte da África e do Oriente Médio,
Vale ressaltar que os romanos chegaram a dominar a Grécia no século II a.C. E nesse período de domínio, os romanos também observaram aspectos culturais gregos que passaram a integrar aí a sua cultura, né? Tanto que muitos deuses e heróis que faziam parte da mitologia grega foram incorporados aí à mitologia romana e acabaram ganhando outros nomes aí. E nesse período, conceitos como cidadania e justiça, que fundamentam, por exemplo, o direito romano, a língua latina e suas derivações e o cristianismo, são exemplos de elementos considerados fundamentais para o mundo ocidental e que têm suas origens, então, nesta antiguidade. E a filosofia, ela nasce nesse contexto. Na Grécia Antiga, com uma preocupação central de descobrir o princípio originário de todas as coisas, das quais ele deriva. Esse princípio, ou fundamento, era chamado de arqué. E para encontrar a arqué e refletir sobre ela, os primeiros filósofos, então, ocuparam-se da physis, ou da natureza, com um sentido mais amplo de desenvolvimento, transformação e crescimento. Então, nesse contexto da Grécia Antiga, né, os primeiros filósofos buscavam aí encontrar a arqué, o princípio fundamental de todas as coisas. O que dá origem ao universo e a tudo que existe. Então, essa era a grande questão desses filósofos. Não havia uma explicação religiosa para isso, apenas uma explicação mitológica. Não havia uma explicação científica, como nós temos hoje, né? Então, precisava se constituir uma explicação para a origem do universo, né? E para a origem de todas as coisas. E aí, como é que se faz isso? Né? Então, eles vão buscar na natureza, nos seus fenômenos, no seu desenvolvimento, nas suas transformações, a explicação, então, para a resposta, né? Para esta pergunta, de qual era o princípio de todas as coisas. E aí muitos foram os filósofos que buscaram responder a esta questão. E o primeiro que tentou fazer isso é chamado aí de Tales de Mileto. Ele nasceu por volta do ano 624 até 546 a.C., e ele é considerado, então, o primeiro filósofo, o primeiro a buscar uma explicação racional para explicar, então, a natureza e seus fenômenos, né? Ele pertence aí a um grupo de filósofos que são chamados de pré-socráticos, dada a sua ancestralidade, ou seja, de estarem antes de Sócrates, né? Que depois, mais adiante, a gente vai falar também. E por fazer parte aí da escola jônica, ou a escola dos milésimos, que era uma escola de filosofia, então, que se desenvolveu na antiga Magna Grécia, né? Na cidade de Mileto, e que deixou aí como registro o Tales de Mileto. Isso é uma observação, né? Então, vocês percebem que é Tales de Mileto. Por quê? Porque se refere a qual a origem que ele tinha, né? Aqui eles ainda não tinham nome, sobrenome, essas coisas não existiam nesse momento, né? Então, o sobrenome deles vai ser sempre uma referência da origem da cidade da onde eles vêm. E aí, Tales de Mileto, primeiro filósofo, buscava, então, essa explicação para a realidade, né? E ele pertencia, como eu já falei, à escola jônica, entre os séculos IV e século V. E para este filósofo, a arqué, ou o princípio fundamental de todas as coisas, era a água. E sua qualidade era representada, então, pela unidade. Então, para o Tales, qual que é o princípio de todas as coisas? Para chegar a essa resposta, ele vai observar a natureza. E aí, observando a natureza, ele percebe que tem um elemento que é primordial, né, e que está presente em todas as coisas, e que sem esse elemento nada é possível. E aí ele chega a esse elemento que é a água. Todas as coisas contêm água. Nada vive sem água, né? Nós não vivemos sem água. As plantas, os animais, e nada se produz sem água, né? E aí essa questão da água ela é muito importante hoje, porque a gente está pensando aí, se a gente for pensar no futuro e na seca, né, e outras situações relacionadas ao meio ambiente aí.
Ela é um elemento extremamente fundamental e importante para a nossa vida. Quanto tempo vocês acham que o ser humano consegue ficar sem comer? Coloquem aí no chat o que vocês acham. 1 dia, 3 dias, 5 dias, o que vocês acham? 30 dias. 30 dias. E sem água? Quanto tempo será que a gente consegue ficar sem água? 3. O que você acha, Aline? 1 dia. 1 dia. 24 horas. É um limite, assim, que o ser humano consegue ficar sem água. Sem comida, a gente fica até mais tempo. Até 7, 8, até mais tempo assim. Mas sem água, não dá, né? Então, para ele, observando isso e todas as transformações possíveis aí da água, né? Condensação e quando ela se transforma em vapor, que agora eu não sou professor de física, para lembrar como é que é o nome, né? Mas todas as modificações da água, então, fazem dela esse elemento primordial aí para o Tales de Mileto, né? Mas ele não é o único que vai aí. Alguém está com o microfone ligado, pode desligar, que está dando uma interferência. Mas ele não é o único. Há outros filósofos que também são de Mileto e que pertencem a essa escola jônica, né? E que vão ir além de Tales de Mileto para encontrar uma resposta para Arqué. E um deles é o Anaximandro de Mileto, que viveu aí mais ou menos entre os 610 e 546. Porém, para ele não conseguia identificar a Arqué, ou o princípio de todas as coisas, em um único elemento da natureza. Ele achava que essa Arqué era algo que ia além, que transcende os limites aí do observável, ou seja, que não se situa na realidade, que não pode ser observado aí pelos sentidos. E aí, ele dá o nome desse princípio de apeiron, que significa aí o indeterminado, o ilimitado, ou o indefinido. Então, o apeiron, para ele, seria esse princípio fundamental de todas as coisas. Porém, ele é um princípio indeterminado, um princípio infinito e que não pode ser observado aí pela nossa realidade, né? Pelos sentidos aí da nossa realidade. Outro filósofo ainda que vai buscar responder esta questão, que também pertence à escola de Mileto, é Anaxímenes. Ele era discípulo de Anaximandro, mas, diferente do seu mestre, acreditava que o princípio fundamental da natureza era o ar. Então, quanto tempo... Antes eu perguntei quanto tempo a gente fica sem água e sem comida, né? E sem ar. Quanto tempo será que a gente consegue ficar sem ar? Não fica, né? Depende. 2, 3, 5 segundos. Talvez alguns minutos para os mergulhadores profissionais, né? Mas, de modo geral, é uma coisa que a gente não consegue ficar sem, né? Não tem como sobreviver sem ar. Nem nós, nem as plantas, nem os animais e nem nada que existe no mundo, né? Então, ele percebe que o ar, ele faz parte de toda a natureza, né? E ele seria esse princípio que preencheria todos os espaços e estaria presente em todas as coisas, né? Ele é um princípio inobservável, a gente não vê o ar, né? Mas ele preenche, então, tudo. Imaginava ainda que as coisas se formam por meio dos processos de condensação e rarefação, então, desse elemento, fazendo dele, então, o princípio de todas as coisas. Além dele, por volta aí do século V, a filosofia ela sofreu um certo deslocamento e adquiriu mais notoriedade na Magna Grécia, graças ao filósofo e matemático Pitágoras de Somos, que viveu aí no ano 570 a 495 a.C. Ele chegou a ser aluno de Tales, mas fundou a sua própria escola, que é conhecida como a Escola Pitagórica, que influenciou outros filósofos como Platão e os filósofos que vieram depois do Aristóteles, que são os filósofos helênicos.
A escola pitagórica foi extremamente representativa nesse período. E Pitágoras, que vocês devem lembrar, né? Quando a gente estuda lá a geometria analítica, lá na matemática, né? Ele, então, era um excelente matemático, para nossa azar, porque até hoje a gente tem que estudar ele, né? Por ser um excelente matemático, então, o princípio de todas as coisas era os números. Então, Pitágoras acreditava que o universo era regido por uma ordem numérica, né? E que toda essa estrutura organizacional do mundo só era possível, então, por causa dos números. Então, para ele, tudo é número. Isso quer dizer que o princípio fundamental de todas as coisas seria uma estrutura numérica, matemática, então, da realidade. A diferença entre as coisas resultaria, em última instância, de uma questão, então, de números. Os pitagóricos entendiam, por exemplo, que os corpos eram constituídos por pontos, e essa quantidade de pontos de um corpo definia, então, as suas propriedades. O mundo, para eles, teria surgido da fixação de limites para o ilimitado, para o apeiron, lá do Anaximandro, da imposição das formas numéricas sobre o espaço. E a estrutura numérica da realidade deveria aí problemas como o finito e infinito, par e ímpar, unidade e multiplicidade, reta e curva, círculo e quadrado e outros opostos maiores, né? Então, para o Heráclito, a estrutura do mundo, ela se dava, então, por esta ordem cósmica matemática, né? E até hoje ela ainda influencia formas de explicação da realidade. Ainda que seja um pouco difícil para nós hoje entender esses filósofos, né, principalmente pela falta de material escrito deles, porque muita coisa que eles escreveram se perdeu com o longo do tempo, assim como obras dos filósofos clássicos, que nós vamos ver ainda, mas suas contribuições não se resumem apenas à filosofia. A astronomia e a matemática devem muitos a esses pensadores, principalmente no que se refere aí a Pitágoras, né, que era um excelente físico e matemático, que vai influenciar aí Galileu Galilei e as suas e o seu pensamento, né, na modernidade aí. Pois Galileu afirmava que no livro da natureza está escrito em caracteres matemáticos, ou seja, que a explicação para todos os fenômenos da natureza poderia se dar, então, a partir da matemática. Mas esses quatro não foram os únicos pré-socráticos que viveram neste período. Nós também podemos citar aí Heráclito, não lembro onde é que ele é. Heráclito de Éfeso, né? Ele viveu aí por volta de 535 a 475 a.C. e era também, assim como os pensadores do Mileto, né, observava que a realidade ela era dinâmica e que a vida é uma constante transformação. Ele dizia, por exemplo, que tudo flui, que nada permanece nem persiste da mesma maneira. O ser não é mais do que o vir a ser. E aí, a famosa frase de Heráclito é: tu não podes descer duas vezes no mesmo rio, porque novas águas correm sobre ti. Ou seja, a gente não pode se banhar duas vezes no mesmo rio, porque nós não somos os mesmos, nem o rio será o mesmo, porque nós estamos em constante transformação, em constante mudança e aperfeiçoamento. E a cada dia que passa, o que sou hoje é diferente do que eu era amanhã. O que eu vou ser amanhã com certeza será diferente do que eu sou hoje. Nós estamos em constante mudança. Né? A nossa aparência vai mudando com o passar do tempo, né? E a nossa forma de agir e de pensar também vai se transformando aí. Essa imagem que vocês estão vendo aí, ela representa um pouco desses elementos da natureza, né, e como eles eram importantes, então, para os pré-socráticos, para a compreensão dela e de toda a realidade, né. Heráclito falava também de uma atuação dos opostos na natureza. Então, que os opostos, a luta de força, então, contrárias na natureza, como o bem e o mal, o dia e a noite, o quadrado e o redondo, vamos pensar, todos os opostos
que a gente pode elencar, eles trabalham de forma a contribuir para essas mudanças na natureza, né? E o elemento primordial que representaria, então, essa constante mudança da natureza e das transformações do homem, para o Heráclito seria o fogo, né? Com suas chamas que ficam maiores ou ficam menores, mas estão sempre alimentando, então, esta mudança. Bom, se de um lado nós temos, então, esta concepção de eterna mudança, né, e de transformação das coisas, do outro lado, nós temos um outro filósofo chamado Parmênides, que entendia isso como um equívoco das pessoas e via a realidade de uma maneira oposta a essa. Então, para ele, não era o movimento a essência de todas as coisas, mas sim a permanência. E aí ele dizia que o ser é e o não ser não é. Então, o ser é, pode entender, como aquilo que é eterno, que se constitui a substância, então, daquela coisa, né? E o não ser não é, traz a ideia de que o não ser refere-se, então, à sua aparência, aquilo que muda, aquilo que se transforma, então, constantemente. E dessa oposição entre Heráclito e Parmênides vai surgir aí a ontologia, que é uma área dentro da filosofia e que busca entender aí o estudo do ser, né? Como que se dá o ser a partir, então, dessas concepções de mudança e de permanência do ser. Tanto Heráclito quanto Parmênides foram extremamente fundamentais para o desenvolvimento da filosofia de Platão e de muitos outros filósofos aí na modernidade que buscaram desenvolver aí escritos nesta área da filosofia, que é aí a ontologia. Além desses, nós podemos citar também outros dois filósofos muito importantes e interessantes desse período. O primeiro é Empédocles, que viveu aí no ano de 490 a 430 a.C. E esforçou-se aí por conciliar as concepções de Parmênides e Heráclito. Ele defendeu, assim, a existência de 4 elementos primordiais, que constituem as raízes de todas as coisas. Para ele, então, o fogo, a terra, a água e o ar são os elementos fundamentais e o princípio, então, de todas as coisas. Esses elementos seriam movidos e misturados de diferentes maneiras em função de 2 princípios universais opostos. Então, como que se daria a combinação desses 4 elementos, né? Por meio do amor e do ódio. 2 opostos que são presentes na natureza e que movem toda, então, a natureza, segundo ele, né? E que fazem a atração ou não desses 4 elementos. O amor seria para ele a força responsável pela atração e união e pelo movimento crescente e harmonização, então, das coisas. O ódio, por sua vez, seria responsável pela força de repulsão, degradação e pelo movimento de decadência, dissolução e separação, então, desses elementos, né? Então, para ele, o princípio de todas as coisas seria a combinação dos 4 elementos que seriam regidos, então, por essas 2 forças opostas, que são o amor e o ódio. E outro filósofo ainda que nós podemos citar, que faz parte desse conjunto dos pré-socráticos, é Demócrito, e a sua teoria, então, atomista. Então, para o Demócrito, ele dizia que o princípio fundamental de todas as coisas seria o átomo, ou partículas invisíveis e indivisíveis. E o átomo, então, representaria a ideia de uno, de eterno e de pleno, então, no universo. Ele ainda não tinha chegado a uma ideia como nós temos hoje sobre o átomo, que são partículas indivisíveis compostas de átomos, compostas de prótons, elétrons e nêutrons. Ele não chegou nessa parte ainda, né? Mas ele já apresentava uma concepção que mais tarde a física vai elucidar, né, e trazer aí com mais propriedade, de que tudo seria composto, então, por átomos. E os átomos seriam para ele homogêneos entre si, ou seja, teriam o mesmo ser, a mesma natureza fundamental. Porém, seriam infinitos em número
e configurações, né? E nesse sentido seriam heterogêneos também, e nunca se converteriam uns nos outros. Razão pela qual aí o atomismo pode ser considerado uma doutrina nunca pluralista, né? Que concebe a natureza como muitas coisas, né? Essa concepção de Demócrito também leva a uma explicação mais mecanicista da realidade, né, mas que vai ser importante lá depois na modernidade, quando a ciência vai se desenvolver, né? Então, esse é um panorama bem geral aí dos pré-socráticos. Mas, para vocês entenderem melhor isso, aqui no material e lá no Google Sala de Aula, tem 2 vídeos que trazem aí de uma forma um pouco mais explicada aí todos estes nomes que eu falei, né, os períodos que viveram e principalmente o que eles pensavam, as teorias que eles buscaram desenvolver, mas todos eles com a mesma pergunta, né? Qual é o princípio de todas as coisas? E aí cada um, observando a natureza, né, seus fenômenos, suas transformações, suas mudanças, buscou aí uma resposta para explicar isso. Então eu peço que vocês acessem esses links e assistam esses vídeos. São bem curtinhos, mas vai ajudar vocês a entender um pouco mais esse conteúdo. Quem tem livro de filosofia em casa, pesquisa lá no livro. A maioria deles traz alguns mais, outros menos, mas a maioria deles traz referências sobre os pré-socráticos, tá? Tales, principalmente. E aí vocês vão fazer esta leitura para ajudar vocês a entender um pouco melhor. Bom, além disso, vocês têm aí uma atividade para estarem desenvolvendo e enviando até a próxima semana. Eu sei que alguns já fizeram, mas os outros ali, né, que ainda não fez, buscar estar fazendo. Então, vocês têm um conjunto de textos que falam um pouco mais sobre essa relação entre ciência e os pré-socráticos, né, e como que ela se desenvolveu, né. Um pequeno texto aqui sobre Tales de Mileto, um outro sobre Heráclito e um sobre Parmênides, aprofundando um pouco mais essas questões aí que eles trazem sobre as ideias de movimento e permanência aí do ser. Então, a partir dessas leituras, vocês vão elaborar um mapa conceitual sobre os pré-socráticos. Neste mapa, vocês devem falar sobre cada um deles e sobre o que eles pensavam, de forma a resumir os principais pontos de sua filosofia. Para criar esse mapa, vocês podem pesquisar no livro de filosofia ou na internet. Podem também estar utilizando aplicativos para criar um mapa conceitual ou fazer aí numa folha de ofício, como fica melhor para vocês. Vocês podem fazer em forma de tabela, por exemplo, né, colocar ali como títulos pré-socráticos e criar uma coluna para cada um deles. Podem estar fazendo pequenos quadradinhos para falar sobre cada um deles. Cada um de vocês aí vai pensar a melhor forma de estar organizando isso na forma de um mapa conceitual, certo? E aí, para vocês saberem quais são os filósofos pré-socráticos, eu listei aqui embaixo alguns deles, que são os mais importantes e que foi esses que eu falei aqui durante a nossa aula de hoje, certo? Então, vocês vão pegar aqui, por exemplo, Tales de Mileto, né? Tales viveu aqui entre o ano 623 a 546 a.C., né? Então, o que ele pensava? Então, ele acreditava que o princípio fundamental de todas as coisas era a água, né? E que toda a realidade poderia ser explicada, então, por base nesse princípio. Então, vocês podem escrever aqui, né? Por exemplo, para Tales, tudo é água. Para Anaximandro, tudo é indeterminado. Para Anaxímenes, era o ar. Né? Para Pitágoras, o número. Heráclito, o movimento. Parmênides, a permanência do ser. Parmênides e permanência podem fazer uma boa relação ali para não esquecerem. Empédocles, os 4 elementos. E Demócrito, a ideia de átomo. Né? Então, para vocês, o objetivo do mapa conceitual é fixar o conhecimento acerca desses desses pensadores e o que eles pensavam, né? E as suas principais ideias.
porque eles volta e meia aparecem lá no Enem, sendo citados ou sendo colocados em questões dentro lá da área das ciências humanas, tá? Então, é importante conhecer, né, e também absorver o conhecimento, então, desses pré-socráticos para, não só para a vida, mas também, né, para essas outras questões, certo? Então, cada um vai pensar ali a melhor forma de gravar esse conteúdo e de registrar ele ali na forma desse mapa conceitual, certo? Vocês têm até a próxima semana para estar desenvolvendo essa atividade e enviando aí para avaliação, postando lá no Google Sala de Aula, ou devolvendo na escola, ou me enviando aí via WhatsApp. Quem fizer pelos aplicativos, pode estar enviando direto para mim, que às vezes é mais fácil do que postar lá, porque às vezes posta lá e eu não consigo acessar, né? Então, se quiser fazer e me enviar direto, pode estar fazendo, que facilita para vocês. Certo? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Não, prof. Isso? Então tá certo. Então assistam os videozinhos, lá vai ajudar a esclarecer talvez mais alguma coisa, né? E aí eu espero aí os mapas conceituais e vocês lá na próxima aula, que daí não semana que vem, na outra semana, certo? Quem está pensando em retornar para o ensino presencial em função desse decreto do governo do estado, eu peço que deixe as atividades em dia, tá? Para que as notas possam ir para a escola de origem de vocês e vocês não serem prejudicados, certo? Então, busquem aí fazer, deixar todas as atividades em dia para quando vocês retornarem, né? Se vocês optarem pelo retorno, de que as notas de vocês migrem direitinho e não tenha nenhum problema lá no final do ano, principalmente para fechar o boletim e serem aprovados, tá? Certo? Então, pessoal, fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula. Até, tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau.